Expressão poética, 25 anos. Expressão, uma linda trajetória, 25 anos de literatura, da palavra contemplada. Contemplação, movimento em ação, onde a poesia caminha, não em uma só direção, e nem em vão, mas caminha com emoção, caminha com sustentação. Expressão, uma linda trajetória. Nasceu em 1999, cujo nome desta retórica, Wagner Fernandes dos Santos escolheu, e é o grande criador que o Expressão ele batizou, pois sempre acreditou que este caminho era o que conduziria até a cria no ninho. Expressão, uma linda trajetória. Somos cúmplices da sua história, de que através do movimento brotam sementes que se espalham com o vento para reproduzir a todo momento. E neste vai e vem da nossa memória, no enriquecimento da trajetória que conquistou grandes vitórias. Expressão, uma linda trajetória que une o passado com o presente, pois o que fortifica a semente é o giro constante onipresente desta efusiante memória. Expressão, uma linda trajetória que neste dia comemora estas bodas de prata de vitória e que hoje podemos afirmar com convicção e gratidão que o Expressão brilha com o coração, um brilho para iluminar toda uma geração. Expressão, uma linda trajetória. Isso aí, começamos uma nova fase do Grupo Expressão Poética com um podcast, e a nossa atriz e arte educadora Regina Ramos acaba de nos contemplar com uma das suas produções. Nós estamos aqui também com o Wagner Santos, poeta. Olá, boa tarde. E o Cláudio Dangió. Olá, boa tarde. Bem. Esse é o início do Expressão Poética em formato podcast. Regina, diga para nós, o que é poesia para você? Vai outra. Quanto de belo existe nesta forma de arte de expressar que pode ou não usar palavras e que pode na literatura se manifestar. Poesia é a linguagem de conteúdo, lírico ou emotivo, escrita em verso ou em prosa, é a expressão por meio do uso criativo. Poesia deriva do grego, que significa ato de criação. É a expressão em pensamentos, de artístico e uma manifestação. Quanto de belo existe. Regina, na sua vivência, a gente percebe também a sua relação com as crianças como contadora de histórias. Como que é essa faceta da atriz e da arte educadora utilizando a palavra na linguagem poética para atrair os pequenos? É maravilhoso quando a gente consegue fazer esta atração dessas crianças, porque na hora que você conta a história tem toda uma magia. E normalmente, nessa contação de história, a gente leva o livro e o autor. Quando a gente começa a contar a história, então as crianças, algumas, imaginam que o autor, ele não existe. Autor, como assim? Ele existe, ele está vivo. Então, quando a gente faz isto com as crianças e depois você apresenta quem é o autor desta história que está neste livro. Então as crianças, mas como? A pessoa está viva, olha. Então é uma emoção muito grande. E aí nós aproveitamos também, em vários momentos, a gente usa algumas palavras e a gente trabalha com os versos, porque eu adoro a rima, então eu adoro trabalhar com os versos, e as próprias crianças, elas acabam ajudando. Mas a gente percebe também, naquilo que eu já vi você atuando, que você se caracteriza, né? O quanto da poesia e da imaginação você traz para essa caracterização de um personagem.
Eu acho que é um todo, né? Me emocionou muito quando eu fiz na Praça Rui Barbosa uma catadora de reciclado, né? Que eu sou amante, assim, desse trabalho. E na fundação aqui da associação, eu fiz parte durante 2 anos com uma equipe muito grande. Nós fizemos parte para orientar essas pessoas, para elas poderem trabalhar nesse nível de produção mais independentes. E hoje existe essa associação de reciclados. Então, quando eu fiz o papel de uma catadora e ela tinha um companheiro, e esse companheiro, ele vivia alcoolizado, então eu tentava mostrar, porque a forma como ele recolhia o reciclado, ele misturava, por exemplo, vidro quebrado, punha não sei onde. Então, esse trabalho que nós fizemos foi um trabalho pedagógico, né? Mas eu, como catadora, acabava orientando as pessoas. Como que a gente tem que fazer para colocar num recipiente, num saquinho, ou para as pessoas levarem? Porque existem outras pessoas que vão pegar. Como que eu deixo um prego, por exemplo, solto? Como que eu deixo um caco de vidro? Quais os cuidados que eu tenho que ter com o próximo, né? Então, a gente já fazia essa referência também, e para mim foi bem emocionante. E fora outros personagens também que a gente trabalhou, como Órfãos de Jânio, por exemplo. Há muito tempo atrás a gente trabalhou numa peça, aí em bares também, que a gente fez, né? Então, é a literatura que ela está em movimento, que caminha. Regina, aproveitando, a gente percebe também que uma das questões que envolve a expressão poética é essa questão social, e você retrata que isso está na sua vida, mas na sua atividade como atriz e como arte educadora. Expressão poética, ele tem essa capacidade de mexer com o social, de trazer as pessoas à reflexão. A poesia tem, sim. A poesia é vida, né? É um movimento, a poesia tem isto. E depende também da sua postura em relação ao outro, de olhar para o outro. Então, nas coisas que eu escrevo, normalmente eu foco esse respeito que você tem que ter com o outro, e também se colocar no lugar do outro, que aí a gente compreende muito mais, né? Excepcional. Nós estamos aqui também com o Wagner Santos. Wagner, você tem uma experiência junto à literatura que veio ajudando a sua formação. Como é que você se entende em 1999 produzindo poesia e ao mesmo tempo sendo músico? Você também tocava guitarra, compunha. Como é que é essa junção de linguagens? Uma colabora com a outra ou é tudo dentro de um mesmo balaio? Então, Ricardo, parece que está tudo junto mesmo, né? Tudo num balaio só, porque para mim vai nascendo junto, né? E logo no início a gente estava junto lá, né? Você, o Cláudio, tudo aqui. E foi uma criação não só minha, mas coletiva, né? Tanto as poesias, as músicas, foi uma coisa mais minha mesmo, que eu deixava, que estão guardadas até hoje, né? Muitas delas. Mas a produção poética foi algo coletivo, que teve um start com um livro já coletivo, né? E a partir daí, com o apoio e a vontade de vocês, que o grupo foi tomando forma, né? Wagner, essa questão do expressão poética, ele tem uma ética de produção coletiva. Inicialmente, você construiu essa ideia junto com outras pessoas de iniciar uma antologia com 20 pessoas, ou estava aberta essa antologia para mais gente? Bom, você me pegou agora. Eu acho que estava aberto. Mas acabamos fechando nos 20, né? Fomos procurando, porque na época também entrar em contato com as pessoas não era algo tão fácil assim como hoje, que você encontra na internet, contato e tal, né? Estava até lembrando com o Cláudio aqui que eu ouvi sobre ele, que ele tinha lançado o livro num jornal, né? Um jornal impresso na época, mesmo, o Jornal da Cidade. Tinha no telefone, meu contato lá, né? Exato.
Aí entrei em contato com ele, aí ele até lembrou da história aí, ó, que ele lembra melhor do que eu. E aí a gente foi contatando as pessoas assim, indo em livrarias, vendo o livro das pessoas, indo atrás de contato, lista telefônica, né? E conseguindo juntar um grupo. De quanto seria, eu acho que eu não tinha ideia na época, né? Mas aí deu para fechar uns 20. Essa antologia, ela abre uma grande perspectiva para se criar algo que vem revolucionando a parte cultural, principalmente em termos de literatura e poesia na cidade de Bauru, inclusive influenciando outras cidades, porque nós temos gente de Lençóis Paulista que participa, gente de Duartina, temos gente de Florianópolis, Agudos, o irmão da Regina tá sempre aí colaborando com a gente, mandando as poesias dele, fazendo as intervenções. Mas a gente está falando de um tempo, para nós aqui no Brasil, de grande dificuldade em termos técnicos, né? Você falou que a gente basicamente não tinha a modernidade, a tecnologia que hoje nos conecta com rapidez. Cláudio, diz uma coisa para mim, como é que foi o seu primeiro contato com essa coisa da literatura, colocando as suas ideias no papel e publicando? Ok. É sempre alguém incentivando a gente, né? Sempre tem um professor, né, incentivando, sempre tem um amigo ou a esposa, um irmão, mas eu tinha os meus escritos num caderninho pequenininho e mostrava para alguns amigos, e aí houve essa cobrança, né? Não é bem cobrança, né? Pô, por que não publica? Na época eu procurei um professor, José Benedito Pinto, saudoso José Benedito. Sim. Até me emociona quando falo dele. E ele viu meus escritos e falou, tá muito bom, mas dá para melhorar. E assim, foi uma experiência legal, foi em 1998. E aí em 99 eu concretizei, lancei o primeiro livro, O Andarilho. E logo tive a ajuda de um jornalista que colocou no jornal, e através desse anúncio no jornal que tinha meu telefone, o Wagner entrou em contato e me convidou para vir para o Expressão Poética, ele e a Ana, né? Sempre era ele e a Ana, mas quem fez o contato foi o Wagner. Aí eu conheci o grupo, caminhamos junto um bom tempo, né, Ana? Estou falando que a Ana está nos bastidores. né, Wagner? Isso. Né, Regina? É isso aí, Exatamente. cara. E hoje você tem um filho, né? Sim. Que está com 32 anos. Sim. E como é que você conseguiu trazê-lo para literatura, para poesia? Conta esse momento em que ele começou a declamar, ainda criança. Então eu levava ele para fazer pequenas declamações, né? Onde eu estava, ou em família, né? E eu fiz uma poesia para ele também, o nome dele é Gabriel, né? E publiquei no livro essa poesia. Então isso aí despertava. Aí já no segundo livro, que chama Caminhos da Felicidade, aí ele participou fazendo os desenhos e pequenos escritos, e está publicado, o Caminhos da Felicidade. Bom, e resumindo a trajetória do Gabriel, ele é professor de português e inglês, e há pouco tempo ele me deu um abraço e falou assim, pai, se eu pudesse começar tudo de novo, eu escolheria essa profissão de professor, né? E voltado à literatura ainda, né? Me emocionou muito, como estou ficando emocionado agora, ver um filho com 32 anos te abraçar e falar que estaria nessa profissão, né? E aí ele escreveu já mais uns textos, que foi para a antologia da Academia Bauruense de Letra. Ele publicou outros textos e tomara que um dia ele publique um livro dele, né? Mas foi assim, foi desde criança. Por falar em poesia, Cláudio, você tem algum escrito? Você continua
em produção. Sim. O que você tem para apresentar para a gente nesse exato momento, saindo do forno? Eu vou puxar na memória aqui, ok? Estou sem auxílio técnico aqui, né? Mas eu acabei de produzir, agora, nos últimos tempos aqui agora, eu produzi um poema que está sendo gravado por um amigo meu em São Paulo, músico, Paulo Araújo. Eu não vou cantar esse poema, mas eu posso tentar declamá-lo, porque ele mexeu muito comigo e está até hoje mexendo na minha cabeça, então deve estar fresco ainda. É assim, ó, Passarinhando. O nome é Passarinhando. Com o sol amanheci. Foi no canto do bem-te-vi que o Quintana me saudou. No ofício de ser poeta, esqueci a porta aberta, passarinho se aninhou. Voei todo esmero, cortejado por quero-quero. Feliz como um canário da terra, cantei e fiz poesia, usei o que inspira, o beija-flor na primavera. Adentrei a mata escura, no canto da saracura, gavião se aproximando. Outras aves de rapina aproximava na surdina e apavoro me tomando. Conheci a minha musa, no chirriar de uma coruja, boa noite, aqui estou. Na madrugada, pesadelos, entre penas e pelos, o passarinho que restou. Nossa, que lindo! Esse é o Expressão Poética. Estamos com o nosso primeiro programa falando de poesia, com poetas e discutindo sobre os rumos da cultura bauruense, da literatura. Fica com a gente. Vamos conhecer um pouco dessa aventura de 25 anos do Expressão Poética.